Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Vocês estão felizes porque viveram um agosto mais rápido da vida de vocês? Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Romanos 4. Hoje nós estamos no último culto do mês de promessas, e que eu tenho certeza que foi uma bênção. Romanos 4, a partir do versículo 16. Eu sei que nós vamos falar sobre um personagem que foi muito falado nesse mês, mas ele é o maior exemplo de promessa cumprida, amém? Romanos 4, versículo 16, diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele dia no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade na promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos vivido um tempo de imediatismo, todo mundo já percebeu isso. Tudo tem que ser para agora. Ninguém consegue esperar mais. As pessoas não têm paciência. Vocês já viram as pessoas na fila do mercado no dia 23 e 24 de dezembro? As pessoas sabem que o mercado está cheio, que é o dia que todo mundo sai para comprar as coisas da ceia, e está todo mundo na fila impaciente. Olha como é lerda aquela caixa, olha a outra que não põe as coisas na sacola, porque todo mundo quer as coisas agora. A gente fica nervoso até quando a gente está na fila do McDonald's e demora. É ou não é? Porque nos falta paciência. E com isso, a gente fica impaciente também com as coisas de Deus. Porque a gente ora e quer que Deus responda na nossa hora. A gente não tem a paciência para esperar que Deus trabalhe em nós, para que a bênção, quando seja derramada, a gente viva ela na plenitude. A gente quer viver a bênção, independente de como a gente está. E com a falta da paciência, gera em nós a perca da esperança. Porque a gente olha para a situação e, por não ter paciência para esperar as coisas acontecer, a gente perde a esperança. A gente olha para o casamento e fala: mas já faz 3, 4 meses que eu oro, minha mulher não muda, meu marido não muda, fulano não muda, os meus filhos não mudam. Eu perdi a esperança. Eu não tenho mais esperança de ser contratado esse ano. Eu não tenho mais esperança de passar no concurso. Eu não tenho mais esperança. Não é que nós perdemos a esperança, nós não temos paciência. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Sobre paciência. Paciência e a esperança, todas juntas. E para falar sobre isso, eu quero chamar a atenção de vocês sobre 3 personagens bíblicos: Abraão, Isaque e Jacó. O pai, o filho e o neto. 3 homens que são exemplos de perseverar contra a esperança. De acreditar que aquele quem cumpriu
é fiel para. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Todos vocês estão cansados de saber, eu nem vou voltar lá em Gênesis, a história de Abraão. Deus fala para Abraão, quando ele tinha 75 anos, que ele ia ser o quê, irmãos? Pai de multidões. Abraão não recebe a promessa naquela hora. Todo mundo conhece essa história. Com 86 anos, 11 anos depois, ele e Sara têm a brilhante ideia de contratar uma barriga de aluguel. Contratar nada, porque a coitada nem recebeu para isso, né? Mas eles tiveram a brilhante ideia de ter uma barriga de aluguel. Quiseram ajudar a Deus, porque a gente, como Abraão e como Sara, pensa que Deus não sabe o que está fazendo. A gente pensa assim, não, se não veio na hora que eu pedi, é porque Deus não sabe. Eu tenho que ir lá e eu tenho que ajudar Deus a fazer as coisas. Aí o que a gente faz? Palavra que o pastor Júnior usa bastante, que eu não gosto que ele usa. A gente faz o que não deve fazer. A gente vive as consequências dos erros que a gente cometeu, querendo dar uma mãozinha para Deus. Quando Abraão faz 99 anos, o que Deus faz? Muda o nome de Abraão. Sabe por quê? Abrão significa pai de muitos. Abraão significa pai de multidões. Deus naquela hora prepara Abraão para ser o pai de multidões. E quando ele faz 100 anos, Isaac nasce. Irmãos, Abraão, ele não ficou olhando as circunstâncias que cercavam ele. Porque eu tenho certeza absoluta que foi Sara que ficou na cabeça dele. Deus não está fazendo nada, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer. Porque isso, irmãos, não estou defendendo os homens, mas isso é coisa de mulher. De ficar na cabeça do homem martelando. Nós precisamos de um filho, nós precisamos de descendente, nós precisamos de descendente, nós precisamos de descendente. E Abraão cria fielmente na promessa. O que é ter esperança, irmãos? O que é esperar contra a esperança? É quando tudo ao nosso redor está dando errado. Mas a gente tem a certeza de que Deus vai fazer. É quando a gente sabe que nós não podemos nada, mas que Deus pode todas as coisas. Isso é crer contra a esperança. É quando todo mundo vem e fala, não tem mais jeito, não vai dar certo, mas você sabe que Deus vai cumprir a promessa dele. Isso é crer contra a esperança. Isso é acreditar que Deus vai fazer. E mesmo Abraão, com 75 anos, quando ele recebeu a promessa, irmãos, o que a gente quer fazer com 75 anos? Aposentar? Mas a gente quer viver a aposentadoria, né, dona Clara? A gente quer estar de boa. A gente quer descansar, a gente quer curtir os netos. Tem gente que faz planos para morar no sítio, para morar na fazenda, para morar em uma chácara, que eu quero plantar isso, eu quero plantar aquilo. O meu sogro, ele quer ir para o rancho pescar, é os planos dele. Ele quer curtir a velhice dele, os 75 anos dele. Eu, com os meus 75 anos, irmãos, o que eu penso? Porque eu penso nisso, porque eu fiz 40 e eu fiquei, meu Deus, se eu viver 80, eu estou na metade, então o que eu vou fazer nesses 40 que está? Eu fico pensando, eu quero a minha casa cheia dos meus netos, eu quero a minha mesa cheia de gente, eu quero fazer comida para minhas filhas, para os meus genros, para os meus netos, eu quero chegar domingo, minha casa está lotada, vó, eu quero isso, vó, eu quero aquilo. Eu quero que meus netos choram na hora que a mãe delas vem buscar elas para ir embora. É isso que eu quero. Eu quero viver os meus 75 anos. Deus não tem um limite. Assim, não, você está velho demais para viver isso.
ou você está jovem demais para viver isso. Quem coloca esses limites somos nós. O que o livro de Joel fala? Joel 2, se eu não me engano. Que os velhos terão sonhos. Que sonhos são esses? Sonho de deitar e de dormir, que está voando, que está martelando? Não. São sonhos de planejar o futuro. É esse sonho que Joel fala. Os velhos planejarão o futuro. Deus não estava preocupado que Abraão tinha 75 anos. Que Abraão ia ter 100 anos quando Isaac nascesse. Somos nós, irmãos, que limitamos, que colocamos um limite. Eu estou com 40 anos, aquilo que eu sonhava quando eu era moça, eu não vou viver mais. Eu já estou com 40 anos, não é assim. Não pense que só porque você chegou numa idade ou que você não tem uma idade, que você não vai viver. Deus não tem limites. Não se limite. Isaac nasce. O que Deus pede para Abraão? Sacrifica o teu filho. Nessa hora aqui, irmãos, se somos nós, de verdade, a gente ia falar assim: Senhor, eu esperei 25 anos para ter esse menino, e agora o Senhor me pede? Que promessa é essa? Não é? A gente ia pensar isso. Eu duvido que a gente ia fazer igual a Abraão. Porque a Bíblia diz que quando Abraão ouve o Senhor pedindo Isaac, na mesma hora, ele chama os servos dele para pegar lenha, para fazer as coisas. Ele já pega Isaac e ele vai. A Bíblia não fala que Abraão esperou a próxima primavera. Abraão esperou com que Isaac completasse 22 anos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia nos dá a entender que Isaac era moço, porque Abraão, quando os servos deles ficam para eles subirem para fazer o sacrifício, Abraão coloca o feixe de lenha nas costas de Isaac. Isso significa que Isaac não era mais criança. Ele tinha que ter pelo menos 14, 15 anos para carregar um feixe de lenhas. E Abraão vai lá para sacrificar o filho da promessa. Por quê, irmãos? Por que vocês acham que Abraão teve essa atitude? Porque ele sabia que Deus, de uma maneira ou de outra, ia cumprir a promessa dele. Sendo ressuscitando Isaac, sendo chegando lá e providenciasse outro sacrifício, de alguma maneira Abraão sabia que a promessa se cumpriria. E foi o que aconteceu. E depois Isaac, quando faz 40 anos, se casa com Rebeca. Rebeca era o que, irmãos? Estéril. Isaac demora 20 anos para ter um filho. E eu fico pensando, enquanto eu estava preparando a palavra ontem, eu fiquei imaginando Abraão e Isaac conversando sobre esse assunto. Porque Abraão morreu com 175 anos. Então, quando Isaac era casado, Abraão era vivo. E eu fico pensando Isaac se sentando com Abraão e falando: pai, passou mais um ano. E Abraão olhando para ele: calma, eu esperei 25 para ter você. Calma, as promessas vão se cumprir. Gente, eu fiz as contas não, fiz na calculadora. 20 anos tem 7.300 dias. Vocês já pararam para pensar quantas vezes Isaac olhou para Rebeca e orou? Se ele orou uma vez por dia, ele orou 7.300 vezes, pedindo um filho. Porque, diferente de hoje, ter um filho é um sinal de que a tua geração iria para frente. Era necessário ter filhos. Hoje nós escolhemos ter ou não. Eles não, eles tinham que ter filhos, eles tinham que ter descendentes, eles tinham que ter posteridade. 7.300 dias, impondo as mãos sobre Rebeca
e falando: Deus, eu creio no que o Senhor prometeu para o meu pai. Eu creio no que o Senhor prometeu para mim. Eu creio que através da promessa que o Senhor fez na vida do meu pai, eu também serei pai de multidões. Essa promessa também é sobre minha vida. Crer contra a esperança. O versículo 19 e 20 diz assim: sem enfraquecer na fé. O versículo 20: não duvidou. Abraão e nem Isaque enfraqueceram na fé e não duvidaram da promessa dele. E todo mundo lembra quem foram os filhos de Isaque e Rebeca? Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Todos vocês lembram do que aconteceu com Jacó e Esaú? Esaú, morto de fome, vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Jacó, muito esperto, filho preferido de Rebeca, vai lá e arma aquele plano. Isaque descobre. Jacó foge para a casa do seu tio Labão. E lá ele se apaixona por Raquel. E o que Labão pede para ele? Trabalha para mim 7 anos que você casa com a minha filha. Jacó foi enganado, recebeu Lia, orou mais 7 anos para receber Raquel. Ele trabalhou e ele orou 14 anos por Raquel. E às vezes a gente fica pensando assim: eu não aguento mais orar pelo meu esposo. Eu não aguento mais orar pela minha família. Eu não aguento mais orar pelos meus filhos. Jacó trabalhou, se esforçou e orou pela mulher amada dele, por uma esposa. Você teria, irmãos, essa paciência aqui? O Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 14 anos à espera de uma família. Ele já tinha Lia, mas a Bíblia deixa claro que Jacó amava mais a Raquel do que Lia. 14 anos, irmãos, crendo que ele viveria os planos de Deus. E Jacó ainda, além de tudo isso, esperou mais 20 anos para fazer as pazes com o seu irmão Esaú. 20 anos para restaurar uma família. 20 anos esperando. Irmãos, a gente não consegue ter essa ideia. 20 anos esperando para se reconciliar. E Jacó também teve o seu filho amado com Raquel. Quem foi o filho de Jacó? José. Benjamim também, José. José, com 17 anos, foi vendido pelos irmãos. Demorou mais 22 anos para José voltar. Jacó ficou 22 anos chorando a morte de um filho vivo. Mas ele não desistiu. O que eu quero deixar para vocês gravado no coração de vocês nessa noite: esperança. Creia contra a esperança. Creia contra aquilo que parece impossível. Irmãos, não importa se você tem orado há 1 ano, há 3, há 20, há 17, há 5 meses. Eu não sei por qual motivo você tem orado. Eu não sei aquilo que parece aos teus olhos impossível, que você diz que já perdeu a esperança.
Mas para todos esses 3 personagens viverem essas promessas, eles creram contra a esperança. Eles, sem enfraquecer na fé, sem duvidar, os 3 viveram promessas. Os 3 desfrutaram das mãos erguidas do Senhor. Os 3 viveram aquilo que aos olhos dele parecia impossível. Mulher estéril dar à luz é impossível. Irmãos, o nosso Deus, o versículo 17 diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu, particularmente, eu oro muito esse versículo, porque às vezes os meus planos são planos de coisas que os meus olhos não estão vendo, não existe. Os meus olhos não estão vendo essa igreja cheia de gente. E eu oro para que Deus traga à existência as coisas que não existem. Senhor, traga à existência coisas que não existem. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus que prometeu e que cumpriu. Um Deus que não mente. Um Deus que não volta atrás, um Deus que abre janelas dos céus, um Deus que restaura casamentos, um Deus que faz a mulher estéril alegre, mãe de filhos, um Deus que traz à existência coisas que não existem para nos abençoar. E nós às vezes, porque as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente quer, a gente perde a esperança e não vive as promessas de Deus. E não vive os planos que Ele tem a nosso respeito. Planos de nos fazer prosperar e de nos dar o fim que nós esperamos. Irmãos, creia contra a esperança. Se coloque de pé. Não duvide das promessas do Senhor para a tua vida. Não duvide que aquele sonho que Ele colocou no teu coração, a respeito da tua casa, a respeito dos teus filhos, a respeito do teu negócio, a respeito do teu casamento, não duvide que isso vai se cumprir. Não tenha dúvidas, não perca a esperança, creia contra a esperança. Os planos dele a nosso respeito vão se cumprir. Feche os seus olhos. Amém, irmãos? Creia naquele que é fiel. Creia naquele que prometeu. A promessa dele jamais deixará de se cumprir nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Cutuca seu irmão aí e fala para ele: tenha esperança. Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém? O Schubert vai vir encerrar para nós.